O que Jesus fala sobre contribuir, ajudar, dar esmola e tudo mais? Oi, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou professor desde 2003 de interpretação bíblica e a gente está aqui estudando a Bíblia nas redes sociais, aqui no YouTube ou numa plataforma de EAD. Já dei aula de Atos, já dei aula do Marcos, o Evangelho de Marcos, e agora a gente está no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Você pode estudar aqui com a gente no YouTube, em qualquer canal que você está recebendo isso, mas você pode ter uma educação mais pessoal, vamos dizer assim, que é lá na Eduz. Tem um link aqui de graça, você se cadastra lá, já temos mais de 500 estudantes lá com a gente, e lá eu respondo as perguntas, eu posto vídeos extras e a gente dá um certificado no final do curso. Então, se você está assistindo aqui, já clica aqui, já faz o seu link, já põe o gostei e tudo mais, e assim a gente vai divulgando. Opa, bati. E assim a gente vai divulgando o nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos falar de Mateus 6, de 1 a 4. Então, se você ainda não leu, vai lá, lê, medita, vê o que o Espírito Santo fala com você e vem aqui confirmar e ver algumas coisas sobre o estudo desse trecho. No capítulo 5, Jesus estava falando muito sobre justiça moral, sobre a lei moral que foi passada em Êxodo 20, e agora Jesus vai falar sobre a justiça religiosa. De forma mais específica, ele vai falar sobre a caridade, a oração e o jejum. É assim que Jesus vai começar o capítulo 6 de Mateus. Ele vai falar sobre essas três figuras religiosas e como nós devemos fazer quando a gente se converteu em Jesus Cristo ou nasceu do alto e agora a gente tem o DNA de Deus, do Espírito Santo, da nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que o novo discípulo faz coisas novas. Então, é mais ou menos isso. E hoje, especificamente, ou nesses 4 versículos que a gente está vendo, Jesus vai trabalhar sobre a caridade, sobre as esmolas, sobre esse jeito de contribuir. E Jesus ele deixa claro e ele usa só um símbolo. Ele fala, quando vocês forem dar alguma coisa, uma ajuda, uma caridade, não façam como os fariseus que ficam tocando trombeta, é muito legal que ele usa a palavra trombeta, como se vou dar agora esmola, eu vou contribuir, olha para mim. Eu acho que se fosse hoje, Jesus falaria o seguinte: quando você for ajudar, não faça como os hipócritas religiosos que tiram selfie enquanto estão ajudando. Então, enquanto estão fazendo alguma coisa boa, eles fazem um selfie e falam: eu sou o cara humildão que tô aqui, homem de Deus, mulher de Deus e tô contribuindo. Ele fala: não, não façam isso, não fale para ninguém, porque se você for fazer isso, a sua recompensa já está aqui na terra. Mas se você fizer em secreto, como o Deus que está lá no secreto, é interessante, é a segunda vez que ele fala isso, aliás, ele fala algumas vezes isso na Bíblia, que Deus está e olha no secreto, a oração é no secreto, todas as atitudes religiosas que ele vai falar sobre o jejum, sobre oração e sobre dar esmola, ele vai falar para fazer em secreto, não fazer para os homens, mas para fazer para Deus. Jesus já começa quando ele fala quando, quer dizer que ele já pressupõe que eu e você vamos fazer essas coisas. Então, todas as religiões, ou a grande parte das religiões, tem oração, tem caridade, tem jejum. Essa é a base das orações, dessa busca por Deus em todas as religiões. O que Jesus está trazendo é que quando vocês forem fazer, quer dizer que Jesus já pressupõe que a gente vai jejuar, que a gente vai orar e que a gente vai ser generoso com os nossos bens. Vamos dar caridade. Quando nós formos fazer isso, nós não devemos fazer como os hipócritas. A palavra hipocrisia, hipócritres, no grego, ela significa atuar, ou um orador que atua. Então Jesus está falando, não seja como esses atores da religião, que deixam de lado quem eles são, o que eles são de verdade, e começam a pretender que são outras pessoas. Então ele está chamando esse pessoal de pessoas que estão no palco, que estão fazendo coisas para ser aplaudidas. É bom ressaltar que Jesus não está falando nada contra atores, nada contra o teatro, porque quando a gente vai numa peça, a gente está indo
porque a gente sabe o que vão interpretar e a gente está sabendo de tudo. O problema é quando a pessoa faz isso na vida verdadeira ou na vida religiosa e ela está querendo se passar por alguém que ela não é. E Jesus fala que já receberam a sua recompensa. Quem faz o bem para o pobre pensando em receber recompensa e avisa todo mundo, porque você sabia que o ditado quem dá ao pobre empresta a Deus é um ditado bíblico? A gente geralmente já existia esse conceito no Antigo Testamento de que quem está ajudando o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão, está ajudando a Deus. Por isso que Jesus depois vai falar que toda vez que você alimentou o pobre, que você deu roupa, que você visitou o prisioneiro, você fez a Deus, porque isso era um conceito bíblico já. Jesus diz claramente: se você faz isso e avisa os outros, toca a trombeta, você já recebeu a sua recompensa. Essa palavra receberam no grego quer dizer alguém que já recebeu a quantia total e recebeu um recibo por ela. Então, o aplauso, o elogio, a curtida nas redes sociais de alguma atitude boa que você fez, toda vez que você recebe, ela é o recibo que você já recebeu. Você não vai receber no céu. A única forma de você receber no céu é se as pessoas não souberem. Por que isso? Alguns tentam ser radical dizendo, não, nós não queremos, não deveríamos ter a teologia da troca jamais, né? Não deveríamos nem querer receber na terra, nem no céu. Por um lado, até eu entendo isso, mas essa piedade não é a lógica de Jesus. Ela está dizendo assim, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente quer ser recompensado, nem que seja pela atitude de ajudar alguém, a gente quer ver essa pessoa bem, a gente quer ver essa pessoa que não vai precisar mais de dinheiro, ou, por exemplo, alguém que deu uma casa para alguém, ela quer ver essa pessoa morando na casa e satisfeita e coberta com lar. Essa retribuição, ela é dada por Deus, por dois motivos. Primeiro, porque esse amor generoso nosso, essa dádiva, ela acontece o seguinte: quando, por meio das suas dádivas, o faminto é alimentado, o nu é vestido, o doente é curado, o oprimido é libertado, tudo isso acontece, o perdido é salvo, o amor que provocou essas dádivas fica satisfeito. Então Jesus está falando o seguinte, Deus está falando, se você, quando você fizer o bem, alimente a causa principal. Se a causa principal é receber aplausos, essa causa principal vai ser retribuída, porque você vai receber aplausos, mas é só isso. Mas se sua causa principal é o amor que Deus colocou, esse amor que Deus colocou, ele vai recompensar de forma clara na vida eterna. O que é essa recompensa, esse galardão, nós não sabemos. A Bíblia não é clara sobre isso. Mas que Deus vai retribuir aqueles que realmente se dedicaram a agradar a Deus, isso é claro, está aqui. O teólogo C.S. Lewis, em seu livro O Esplendor da Glória, ele diz o seguinte sobre galardão e recompensa. As devidas recompensas não são simplesmente adicionadas a atividades pela qual foram concebidas, mas são a própria atividade em consumação. As devidas recompensas não são simplesmente adicionadas à atividade pela qual foram concebidas, mas são as próprias atividades em consumação. Ou seja, a recompensa é ver o faminto sem fome, é ver o doente sem doença, é ver o prisioneiro livre. Essa é a alegria de quem faz. Por isso, não recebam aplausos aqui, recebam no céu, porque foi Deus que nos ensinou. E a segunda coisa é simples, quando você ajuda alguém, mas a pessoa não sabe que foi você que ajudou, ela vai agradecer a quem? Ela agradece a Deus. Olha, um anjo passou aqui e deixou isso. Louvado seja Deus. Deus recebe a glória e não você. Por isso que Jesus vai falar, olha, jogue a glória para Deus, porque foi Ele que pôs isso em você. E aí Deus, quando Ele receber a glória, Ele vai colocar que foi você que fez Ele receber a glória, foi você que iluminou os cegos para ver que Deus estava agindo nesse mundo. É muito fácil a gente transformar um ato de misericórdia em vaidade.
Isso é muito comum. Às vezes eu me questiono, eu estava conversando com alguns pastores lá da minha comunidade, quando se trata em comunidade de fé, não é interessante a gente falar que a igreja está fazendo o bem, ter um canal para ajudar, para incentivar os outros a fazerem, porque isso é uma das coisas que as pessoas falam. Ah, não, mas eu comuniquei que eu fiz isso para incentivar outros para fazer a mesma coisa, fazer o bem, fazer a caridade. Então, às vezes, a gente vê algum artista falando: Ó, eu tô ajudando nessa causa, vem você também. Uma coisa interessante, as pessoas fazem isso porque tem muitos que falam: vai ajudar essa causa, mas a própria pessoa não ajuda. Que é pior ainda, né? É bater continência com a autoridade dos outros. Eu diria o seguinte no discernimento do espírito: quando é uma igreja, você pode falar o que vocês estão fazendo de forma geral para incentivar outros membros da igreja a contribuir também. Quando é forma pessoal ou alguém que está fazendo, aí o marketing pessoal, o marketing próprio é indevido, ou você já vai receber aqui na Terra o que você receber de aplausos, curtidas e engajamento. E mesmo assim tem que se tomar cuidado, porque muitas vezes o marketing de instituição está muito mais no selo da igreja do que na igreja de Jesus, ou no selo da ONG do que no movimento de Jesus na sociedade. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, na dúvida, faz no secreto, porque o Deus que está lá no secreto, ele vai receber todas as suas boas ações religiosas, sejam elas oração, sejam elas esmolas, sejam elas jejum. Ela deve ser feita no privado para Deus, para que Deus lá no céu te recompense. Deus te abençoe. No vídeo que vem a gente vai falar sobre oração, Mateus 6, de 5 a 15. Leiam antes de vir estudar, tá bom?